se assentar, queridos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. Daniel, capítulo 5. É a reflexão desta manhã. O que vai estar escrito na sua lápide? Qual vai ser a frase que vai representar a sua vida? O que estará escrito nos seus últimos dias? O que irá dizer? O que vai dizer? O que vão dizer de você? O que vão dizer da sua vida? O que sua vida representa neste mundo? Vamos fazer a leitura do capítulo 5 e tirar algumas lições sobre o que vale a pena nessa vida. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Então Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem suas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um com o outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a seus sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos nobres, entrou na sala do banquete e disse: o rei vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá. Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e dizerem o seu significado. Porém, eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço
e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. O rei foi o Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens, e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, e as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste a Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras na inscrição. Esta é a inscrição que foi feita, a lápide. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Beltsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho e puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Beltsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Santo Deus, eterno Pai, dá-nos hoje compreensão sobre Tua palavra, dá-nos hoje discernimento para avaliarmos as nossas condutas, avaliar o nosso viver, para que possamos, ó Deus, a cada dia, a cada momento, viver para a Tua honra e para a Tua glória, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Recebi hoje 3 vídeos. Recebi porque foi enviado lá pelo Twitter, 3 vídeos que eu fiquei estarrecido. Nós estamos em pleno carnaval, festa da carne. Foi enviado um vídeo de um casal no meio da rua, praticando sexo. No meio da rua, à luz do dia, as pessoas passando um do lado do outro. O segundo vídeo foi mais chocante. 5 homens atacaram 2 mulheres no meio de um bloco, arrancaram as roupas e tentaram praticar sexo com elas. E ninguém ao redor fez nada. Eu fiquei estarrecido. E o terceiro vídeo, uma escola de samba colocou para desfilar um caminhão, um carro alegórico do diabo. O carro alegórico pegou fogo e, mesmo assim, a escola de samba continuou em frente. E me parece que já houve 3 mortes dessa escola de samba. Até aonde se pode brincar com Deus? Até aonde se pode ir na vida
contrariando a palavra de Deus, contrariando os ensinos de Deus. Até onde nós podemos viver? Quais são os limites da vida? Quais são os limites que nós recebemos e que nós respeitamos e dizemos assim, não vamos ultrapassar? Me lembro a primeira vez que eu fui ao mar, meu irmão falou assim, ó, tá vendo onde está quebrando a onda, você não pode passar para o outro lado. Mas, garoto, adolescente, 14 anos, onde eu fui parar? Acima das ondas. O que aconteceu? Um caldo, quase fica afogado lá dentro do mar. Até onde as pessoas são capazes de ir? Até onde as pessoas vão? Até onde Deus permite que as pessoas possam andar? Até onde? Queridos, você pode querer viver sem se dobrar a Deus, mas um dia Deus determinará o seu limite. É isso que nós estamos vendo nessa história. Belsazar, então, é filho de Nabucodonosor. Belsazar, então, ele herda o trono de Nabucodonosor, e ele, então, promove, então, uma semana de festa na Babilônia, um carnaval. E até onde ele vai? Com toda a prostituição, com todas as orgias, ele manda trazer, inclusive, os utensílios do templo de Jerusalém para serem usados para escárnio. Agora, Belsazar, ele não está atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor. A cidade de Babilônia era uma cidade muito bem guarnecida. E esse Dário, ele fez o maior empreendimento da antiguidade para conquistar Babilônia. Olha o nível de empreendimento que ele fez. Ele mudou o leito do rio Eufrates. Dá para você entender isso? Ele mudou o leito do rio Eufrates para que os seus soldados entrassem pelo leito para conquistar Babilônia. E como que alguém não percebe a mudança do leito do rio? Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos perdendo a realidade, nós vamos perdendo o senso. Já percebeu pessoas que começam, isso não tem nada a ver, e daqui a pouquinho você vê a pessoa já está, casamento todo estragado, os filhos todos arrebentados, justamente porque, isso aqui não tem nada a ver, e vai deixando as coisas entrando, as brechas vão se abrindo. E quando essas brechas vão se abrindo, uma família pode se destruir, uma cidade pode ser conquistada pelos seus inimigos. Belsazar foi tentando viver a vida, levando a vida como ele achava que deveria levar a vida. Ao seu bel prazer, ao seu gosto, do jeito que ele achava que ele poderia viver. Mas Deus estabeleceu o limite para Belsazar. Deus estabeleceu o limite, deixando a sua palavra para Belsazar. Agora, a história está nos mostrando o escárnio que é a vida de Belsazar. Mas nós temos uma outra pessoa nessa história, que é Daniel. A rainha se lembra, então, de Daniel. E se lembra de Daniel por quê? Porque Daniel foi um grande conselheiro do pai de Belsazar. E sendo um grande conselheiro, é interessante esse momento. Ela se lembra do que Daniel fez por Nabucodonosor. Queridos irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. Antigamente, as coisas eram muito subjetivas, muito assim, meio que nebulosas, né? Na minha adolescência, a gente gostava de ficar girando o disco ao contrário para ouvir o que estava falando, né? E a gente ficava naquelas confabulações, né? E daquelas situações que se falava com o disco ao contrário. Muita gente viveu essa época, mas hoje não. Esse ano, o Grammy ficou muito claro para quem ele é feito. Feito para o príncipe das trevas. O principal show da noite ficou muito claro.
que agora eles não estavam falando de um pseudo. Não, eles estavam falando justamente que eles estavam ali para adorar Satanás. O carnaval agora está muito claro. Eles estão ali o quê? Não é se divertindo, eles estão ali prestando adoração a Satanás. Então, antes as coisas eram subjetivas, mas agora não são. Estão claras, estão nítidas. Estão aí diante de nós. E o que nós, como povo de Deus, nós vamos fazer? O que nós estamos fazendo? Agora é interessante que esse Beltsazar, antes de consultar Daniel, porque ele foi advertido pela rainha, quem que ele mandou chamar? Os astrólogos, encantadores, adivinhos. E isso é muito intrigante, porque as pessoas vão geralmente para esse caminho. No seu livro A Morte da Razão, Francis Schaeffer, ele disse que quando a pessoa se esquece de Deus, ela vai para a adoração mais primitiva. Adoração dos astros e das coisas que não se tem entendimento. Eu acho que todos aqui essa semana ficaram vendo que nas cinco maiores países do mundo foram identificados os OVNIs. Né? É interessante. O mundo está caminhando assustadoramente contra Deus. Assustadoramente. É impressionante. Agora, então, estão falando dos OVNIs, dos ETs. Está aí, está sendo dito. Mas a Bíblia não pode ser lida. Mas a Bíblia não pode ser pregada. A Bíblia precisa ser alterada. A Bíblia não pode ser mais objeto de estudo e leitura em escolas e universidades. A cada 10 jovens evangélicos que entram nas universidades brasileiras, 30% das universidades brasileiras é composta de evangélicos. A cada 10 jovens, 7 abandonam a sua fé já no 2º ano da universidade. Até onde as pessoas estão tendo os seus limites e estão levando os seus limites contra Deus. Novamente, Daniel é lembrado pela rainha porque Daniel é fiel a Deus. Porque Daniel, ele foi resposta de Deus para a vida de Nabucodonosor. Beltsazar, ele deve ter a mesma idade de Daniel, por volta dos seus 52 anos de idade já. E Beltsazar viu tudo o que aconteceu na vida de seu pai. Beltsazar estava lá naquele dia da fornalha, que lá dentro da fornalha havia o 4º homem. Beltsazar estava ao lado de seu pai e ele viu quando seu pai falou que havia uma 4ª pessoa dentro da fornalha. Mas Beltsazar não quis adorar a Deus. Beltsazar viu o estado deplorável que seu pai chegou. Mas ele viu também Deus agindo sobre a vida de Nabucodonosor. Mas Beltsazar rejeitou a obra de Deus na sua vida. Lembram-se que domingo passado eu falei sobre a questão do pecado que não será perdoado, que é a negação da ação do Espírito Santo de Deus, que é a negação do agir de Deus. Então Beltsazar, ele vai a esse extremo de não ter significado e sentido, nem mesmo e respeito às coisas que estavam lá no templo de Jerusalém. Hoje, para nós não temos amuletos. Os crentes não têm amuletos, não têm objetos sagrados. O que nós temos é a palavra de Deus.
E nós precisamos respeitar a palavra de Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, um pastor aqui em Goiânia, que eu conheci, e ele começou a fazer uma tradução livre e contemporânea e urbana da Bíblia. E dentro dessa tradução havia palavras chulas. Eu falei para ele, não brinca com isso. Não brinca com isso não, meu filho. Falei dessa forma com ele. Infelizmente, a vida dele se destruiu, o casamento se destruiu, a vida dele se destruiu. Não se brinca com as coisas de Deus. De Deus não se zomba. Não se brinca com as coisas do Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos entender isso. Daniel, então, vai à presença de Beltsazar, pelo pedido da rainha, e ao chegar na presença de Beltsazar, Daniel, então, diz a ele o que vai constar na lápide dele: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Você foi pesado, seus dias foram contados, e você foi achado em falta. O teu reino será dividido, e você morrerá. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Agora, Daniel, ele será achado na lápide dele, aquele que é fiel a Deus. Querido irmão e querida irmã, essa história, dentro da palavra de Deus, nos mostrando a derrocada do Império Nabucodonosor, do Império da Babilônia. Existe até um filme que mostra essa queda, quando Dário faz a mudança do rio Eufrates. Eu não sei o nome do filme mais, mas eu me lembro que eu assisti esse filme. Passou na sessão da tarde, irmãos. Como que era antigamente, né? Mostrou essa queda do Império Babilônico. E como este rei ignorou a Deus. E ignorou as coisas de Deus. Os alertas de Deus. Colocado então, queridos irmãos, essas considerações, eu queria tirar para nós 4 lições nessa manhã. A primeira delas, queridos irmãos, toda vida humana um dia terá fim. A minha vida, a sua vida, do mais ímpio ao mais justo, toda vida humana um dia terá fim. A minha e a sua. O Senhor Jesus, ele falando assim, ele disse: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você vai fazer com a tua alma? E o que você tem feito com a tua alma? O que você tem feito com o teu coração? O que você tem feito com a tua vida? A tua vida é para a glória de Deus? A tua vida é para a honra do Senhor Jesus? A tua vida tem sido esse exemplo? Os outros falam de você: olha, tem uma pessoa que é fiel a Deus, você pode pedir para ela orar, que ela vai orar. É isso que a rainha está falando de Daniel. Mas a segunda ensino aqui para mim, queridos irmãos, é esse ensino de Daniel. Esse ensino de Daniel, que a vida dele não é um relacionamento dele com Deus, não é um relacionamento de barganhas. Ele não está na obra de Deus para querer fama, para ser rico, para ter sucesso. Ele está fazendo a obra de Deus porque ele é fiel a Deus. Ele é fiel a Deus. Há um homem no império, há alguém no império. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Há um homem. Os teus vizinhos podem dizer que há um homem, que há uma mulher. A tua família pode dizer que há um homem, que há uma mulher. Há um homem que ele é fiel a Deus.
E Daniel, ele responde ao rei da seguinte maneira: eu não quero nem a tua capa, nem o teu ouro. Eu não quero isso. Eu não estou aqui por isso. O meu relacionamento com Deus não tem a ver com isso. Como que está o teu relacionamento com Deus, irmão? É por uma bênção? É por algo financeiro que você está procurando? Isso é muito pouco, isso é muito raso. Nós precisamos lutar por aquilo que é eterno, por aquilo que o ladrão não rouba, a ferrugem não consome, por aquilo que não acabará e será para todos sempre. Pega uma água para mim, Kim, por favor. Daniel, então, é achado não somente como um homem fiel, mas ele se apresenta como uma pessoa incorruptível. 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 A nossa presença como cristãos precisa ser assim. A pessoa precisa ter até medo de vir falar de coisas ruins, de coisas que não são do agrado do Senhor. Porque nós somos pessoas que somos diferentes. Nós somos do Deus eterno. Nós vivemos para o Deus eterno. Nós estamos aqui para mostrar a grandiosidade de Deus. A terceira lição desse texto, queridos irmãos, é que o texto nos lembra que Deus sempre dá uma oportunidade. Nabucodonosor se arrependeu, mas Belsazar não se arrependeu. Nabucodonosor se arrependeu, mas o seu filho não se arrependeu. Queridos irmãos, um dia não terá mais tempo. Um dia não haverá mais tempo. Um dia não haverá mais outra oportunidade. Buscar-me-eis, obrigado, Kim, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas haverá um dia em que não haverá mais tempo. Belsazar achou que ele teria mais tempo, porque ele era rico, porque ele era poderoso, porque ele estava patrocinando a festa, porque ele estava cheio das pessoas ao redor dele. Ele achou que ainda tinha mais tempo. Mas antes que a noite se encerrasse, seus dias sobre a face da terra se encerraram. E a última lição, queridos irmãos: a vida é uma grande oportunidade diante de Deus. Todos os dias, quando eu abro os meus olhos, eu agradeço a oportunidade que Deus está dando. Alguém pode virar e falar assim: pastor, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Daniel acordou e não estava lá naquela festa. Mas lá no meio daquela orgia, daquela bagunça, alguém se lembrou de um homem de Deus. E quando foram lá chamar Daniel, ele imediatamente foi até aquele local, porque ele sabia que ele tinha uma palavra de vida. Ele tinha uma palavra que era verdade. Ele tinha uma palavra que poderia salvar e mudar o destino da nação babilônica, como Deus já havia usado a vida dele anteriormente. A vida é uma oportunidade, todos os dias, para mim e para você. A vida é uma oportunidade para nós usarmos o que nós temos para a glória de Deus, para usarmos o que nós somos para a honra e glória do Senhor Jesus. A vida é uma oportunidade para escrever nos corações
de quem está do nosso lado, que nós somos de Deus, que nós somos do único e verdadeiro Senhor desse universo. Todos os domingos de manhã, eu e minha família, a gente sai, a gente toma café na padaria ali, na Paraguai. Hoje a gente estava lá e a moça que estava nos ajudando hoje, nos servindo, ela veio e trouxe o pedido de cada um e entregou para cada um o pedido certo. A Soraya falou assim: nossa, você não esqueceu? Aí ela virou e falou para nós assim: desde quando eu entrei aqui, eu vejo vocês. Eu vejo vocês. Nós somos observados a todo instante, querido irmão, querida irmã. A todo instante nós estamos sendo observados. Não existe esse negócio de que não vão saber, eu vou esconder. Não existe isso. Nós estamos sendo observados a todo momento, a todo instante. E que as pessoas que estiverem no meio de alguma situação difícil possam se lembrar do seu nome como alguém que tem o Espírito Santo de Deus, que é capaz de curar, salvar e libertar. Amém? Quantos aqui querem ser essa pessoa? Quantos aqui querem ser essa pessoa que vai ser lembrada? Alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Alguém que tem a palavra de vida, de salvação. Feche os teus olhos. Fala com o Senhor, que os nossos dias sejam para a glória, para a honra de Deus Pai. Que a nossa vida seja um exemplo de amor a Deus. Que o nosso viver seja para revelar que existe um Deus poderoso, maravilhoso neste mundo. E que Ele nos usa para a honra e para a glória dEle. Santo Deus, eterno Pai, diante dessa vida, ó Pai, quantas oportunidades, que o Teu Espírito nos ajude a sermos os Teus discípulos, o Teu povo que se chama pelo Teu nome, o povo que tem a palavra de fé, de salvação, de libertação, de restauração de vidas. Ó Deus, eu sei que hoje existe uma multidão de pessoas que estão afrontando o Teu nome, que estão ultrapassando limites, que estão se destruindo em tantos lugares, que hoje o Teu Espírito Santo possa constranger esses corações, que hoje o Teu Espírito Santo possa constranger, ó Deus, o nosso Brasil. Que hoje, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa levantar no meio das igrejas um povo fiel ao Senhor, um povo que ama ao Senhor, um povo que tem a palavra da vida, da salvação, e que haja salvação sobre esta nação, ó Pai querido. Eu oro, ó Deus, para que nós sejamos como o Daniel, Senhor, um homem fiel, um homem com a palavra certa, na medida certa. Que nós sejamos, ó Deus, e que a nossa vida seja sempre lembrada como homens e mulheres que são fiéis ao Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor, e usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé na presença santa do Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça do Filho, o Santo Jesus Cristo, e as preciosas, eternas e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre a tua vida, da glória, do poder, da graça, da força, da sabedoria, hoje e para sempre. Amém e amém.